e fazer o que precisa ser feito observando aqueles 3 pilares. E eu agradeço a atenção e fico à disposição para o debate. Muito obrigado, senhor Cristiano. Agora com a palavra a professora Daniele de Andrade Moreira. Se quiser usar o outro também, você sabe. Tá bom. Boa tarde. Eu gostaria de cumprimentar todas e todos aqui presentes. Cumprimento a deputada Thalíria, que estava aqui, os deputados presentes. Faço isso na pessoa do deputado Kim Kataguiri. E já aproveito para parabenizar, para dizer da minha alegria de participar de um evento como esse e dizer o que todos têm também repetido aqui nas audiências anteriores, da importância de encontros como esse, da importância de audiências públicas para se debater um tema tão importante quanto o licenciamento ambiental, e tão complexo quanto o licenciamento ambiental. Eu acho que já foram muitas as contribuições dos vários setores, e esse é um ponto importante também da forma de organização dessas audiências públicas, a composição das mesas e os diversos olhares possíveis para a questão do licenciamento. Eu vou tentar complementar um pouco, em alguma medida, o que foi falado, usando aqui o chapéu que eu tenho, que é o chapéu de professora de Direito Ambiental da PUC do Rio. Então, eu tenho limitações também, sendo da área jurídica, da área do direito ambiental, as limitações em função da complexidade da questão ambiental em si, técnica, mas acredito poder trazer algumas contribuições que sejam complementares ao que foi falado aqui. Não tenho a pretensão de falar sobre tudo, me coloco também à disposição para mandar um documento, para elaborar algum documento que possa resumir observações sobre o texto e que possam ajudar de modo mais efetivo na construção de um texto, do aperfeiçoamento do texto. Eu soube de uma nova versão, que foi, alguns comentaram aqui, alguns que me precederam, uma nova versão do texto base, que foi circulada ontem. Eu não tive acesso a essa versão ainda, então os meus comentários são baseados na versão anterior do texto base, né? E eu queria começar resgatando um pouco a letra P, que o professor Sanches trouxe na apresentação dele. A minha fala começaria a partir do P também. Eu não falaria o P especificamente, mas a partir da prevenção e planejamento. E aí, o que me chama a atenção, e talvez para complementar um pouco a apresentação, as observações que o professor Sanches fez, e trazendo o olhar do direito, o que nós estamos tratando aqui, ao discutir sobre um marco legal, sobre o licenciamento ambiental, e essa mesa específica, né, sobre avaliação de impactos ambientais, nós estamos falando de 2 instrumentos previstos na Lei da Política Nacional do Meio Ambiente. Então, são 2 instrumentos de natureza essencialmente preventiva, previstos na Lei 6938 de 81. Então, a gente tem esse marco importante, né, que não pode ser esquecido. Assim como não podemos esquecer que existe essa referência já prevista na legislação ambiental brasileira, desde 1981. Nós temos referências anteriores, né, na legislação de 1980 sobre zoneamento industrial, mas eu acho que o grande marco mesmo do licenciamento da avaliação de impactos ambientais, na medida em que eles foram elevados a instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente, 1981. E eu não posso deixar de mencionar, embora seja de conhecimento geral aqui, eu propositadamente gostaria de resgatar, em linhas muito gerais, em observações muito gerais, o respaldo constitucional para essa discussão sobre o licenciamento. Nós temos que sempre lembrar do que está por trás. Por que essa preocupação com a prevenção? Tem um fundamento constitucional. Eu queria resumir em 2 razões, digamos assim, para esse olhar preventivo, né, e para a importância do licenciamento e da avaliação de impactos ambientais como instrumentos de natureza essencialmente preventiva. Primeiro, a natureza do bem jurídico tutelado. Estamos falando aqui de um direito que é um direito fundamental, que é um direito à vida, está ligado ao direito à vida. É um direito que passa a ser reconhecido num contexto de ampliação do conteúdo dos direitos humanos. E a Constituição reflete essa preocupação, quando ela prevê que todos têm direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, faz isso especialmente no artigo 225, mas não faz só no 225, e a Constituição brasileira teve esse ponto que foi muito positivo, de não só dedicar um capítulo específico para a questão ambiental, mas de tratar da questão ambiental de modo transversal em todo o texto constitucional.
Então, quando nós observamos o artigo 170 da Constituição, por exemplo, e esse tem um impacto específico importantíssimo para o licenciamento ambiental, para a avaliação de impactos ambientais, nós observamos que a defesa do meio ambiente está ali listada como um princípio que orienta, que condiciona, que legitima a ordem econômica brasileira. Então, não dá para deixar escapar a variável ambiental e, usando os termos da Constituição, a defesa do meio ambiente, efetivamente, no licenciamento ambiental e em todo no aperfeiçoamento do marco legal aplicável à questão ambiental e que tenha impactos e importâncias para a esfera econômica e para o desenvolvimento econômico e social brasileiro. Então, acho que isso é um ponto importante que vai ter um impacto em determinado momento do texto base, principalmente na medida em que ele dispensa, em que há uma dispensa de licenciamento ambiental de atividades que são efetivamente poluidoras. Ali a defesa do meio ambiente não está sendo observada. Quando simplesmente por uma decisão, né, baseada em setor da economia ou numa tipologia, atividades agropecuárias, atividades relacionadas à implantação de instalações necessárias ao abastecimento público de água e saneamento básico, por exemplo, essa dispensa, vou usar uma expressão aqui bastante contundente, mas ela é inconstitucional. E ela é inconstitucional e a gente teve, eu acho que alguns expositores, o Maurício Guetta, eu sei que comentou isso na fala dele, e outros comentaram também, uma decisão recente do Supremo Tribunal Federal, de outubro de 2008, da relatoria do ministro Alexandre de Moraes, foi a ação direta de inconstitucionalidade 5312 do Tocantins. E aí eu vou tomar a liberdade aqui de ler um pequeníssimo trecho da ementa que tem uma aplicação importantíssima na discussão desse projeto de lei, que diz o seguinte: a dispensa de licenciamento de atividades identificadas conforme o segmento econômico, independentemente do seu potencial de degradação e a consequente dispensa do prévio estudo de impacto ambiental, implicam proteção deficiente ao direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, cabendo ao poder público o exercício do poder de polícia ambiental, visando a prevenir e mitigar potenciais danos ao equilíbrio ambiental. Então, nós temos aqui uma preocupação muito grande, não só em desvirtuar um instrumento importantíssimo da Política Nacional do Meio Ambiente, que é de prevenção, ele deixaria de ter essa preocupação com a prevenção efetiva de impactos ambientais, como um instrumento que, se aprovado dessa forma, vai gerar judicialização e discussões que eu acho que aqui nenhum setor quer, essa excessiva judicialização e discussões relacionadas à inconstitucionalidade. Né? O Cristiano, que me antecedeu, chamou a atenção para a questão da segurança jurídica, muitos outros expositores também, e eu acho que esse é um pilar, evidentemente, que tem que conduzir a nossa conversa sobre licenciamento ambiental no Brasil. Eu teria uma outra questão também, que seria a segunda razão para a importância da prevenção, né? E essa segunda razão é a própria complexidade da questão ambiental. E muitos mencionaram, o doutor Júlio comentou isso na fala dele, doutor Júlio comentou na fala dele sobre os impactos, a magnitude dos impactos no caso do rompimento das barragens em Mariana e em Brumadinho. Né? Então, nós já vivemos na pele essa magnitude e percebemos, portanto, que esses impactos ambientais, já na condição de danos, né, não mais impactos, mas danos jurídicos, eles se perpetuam no tempo e eles se espalham no espaço. Eles têm uma magnitude gigantesca. Então, a avaliação de impactos ambientais é absolutamente fundamental e que ela seja conduzida de modo efetivo para que se evite impactos dessa magnitude, que afetam direitos difusos, direitos das futuras gerações, afetam a coletividade como um todo, são difícil ou quase que impossível de serem mensurados de modo completo, de modo consistente. Então, nós temos mais do que motivos para valorizar a prevenção e a precaução, evidentemente, diante de situações de incerteza. Né? E o licenciamento ambiental precisa ser forte, né? Precisa ser consistente. E aí eu queria já manifestar aqui uma preocupação com a leitura do texto, que eu cheguei a comentar sobre a dispensa do licenciamento ambiental, mas assim, quem está sujeito ao licenciamento ambiental? Né? Se a atividade é potencialmente poluidora, ela não pode ser dispensada do licenciamento ambiental, sob pena dessa dispensa ser considerada inconstitucional. E, para além disso, isso não existe algo que não tenha solução. O mesmo rigor não vai ser exigido para toda e qualquer atividade potencialmente poluidora.
né? Então, as atividades potencialmente poluidoras têm gradações diferentes de impacto ambiental, conforme seu porte, conforme o potencial poluidor da atividade em função da natureza da atividade, em função da sua localização. Então, todas essas variáveis precisam ser consideradas para se chegar a uma avaliação que seja menos rigorosa se o potencial poluidor for menor, ou mais rigorosa, no caso das atividades de impacto significativo, com a exigência do IRIMA, né, se o grau de impacto for demandar um cuidado e exigir um olhar mais detalhado, mais custoso, mais demorado, mais complexo. E uma lei geral de licenciamento pode estabelecer, não acho que os detalhes, eu concordo com o Cristiano, mas pode estabelecer critérios, diretrizes gerais para essas gradações. E o que me pareceu é que o texto base que eu estudei, ele tem um foco na dispensa do licenciamento. Ele não tem um foco no estabelecimento de critérios para as diferentes licenças. E aí eu queria trazer, a partir dessa crítica, uma contribuição. Eu não vou conseguir comentar tudo que eu gostaria, mas eu vou, pelo menos, concluir essa parte. É uma contribuição que é da legislação ambiental do Estado do Rio de Janeiro. Essa legislação tem pouco mais de 5 anos, e ela considera, de uma maneira bastante interessante, os diferentes graus de impacto. E ela chega a prever outros instrumentos do sistema de licenciamento ambiental, do SLAM, nós chamamos assim, no Estado do Rio de Janeiro, que, como foi comentado aqui por alguns também, junto com São Paulo, foi um dos pioneiros na construção do licenciamento ambiental no Brasil. Nós temos uma previsão de uma certidão ambiental. E essa certidão ambiental, ela serve, por exemplo, para certificar que uma determinada atividade tem um impacto insignificante. Então, existe uma justificativa para dispensar do licenciamento ambiental determinadas atividades que, em função do seu grau de impacto, e para se chegar a esse grau de impacto, tem uma série de variáveis, e não simplesmente qual é a tipologia daquela atividade, qual é a natureza da atividade, mas uma série de variáveis, para se determinar que aquela atividade não precisa de licença, e é justo que não precise de licença se seu impacto for insignificante. Por outro lado, né, se a atividade estiver classificada como tendo um grau de impacto excessivo, né, ela vai demandar estudo de impacto ambiental e um cuidado muito maior por parte do órgão ambiental competente para o licenciamento. Então, talvez essas experiências estaduais possam contribuir na construção de um texto que considere, inclusive, na definição das licenças, no licenciamento trifásico, bifásico, ou mesmo na fase única, e isso eu não encontrei no texto base, quais são os critérios, em que situações pode-se falar em licença ambiental única. E o que me pareceu é que houve uma concessão de poderes excessivos ao órgão, à autoridade licenciadora, que pode definir com base em quais critérios. O texto não menciona quais são esses critérios, né? E aí, de novo, eu trago o exemplo da legislação do Estado do Rio de Janeiro, na tentativa de dar uma contribuição. Quando se fala lá, por exemplo, em licença ambiental simplificada, existem critérios para essa licença ambiental simplificada, que é o licenciamento em uma única fase, que é para aqueles empreendimentos que têm uma classificação, que são classificados como de baixo impacto. Então, a gente tem uma determinação aqui que contribui, que auxilia o detalhamento, vai depender, obviamente, de decisões de colegiados ou internas dos órgãos ambientais, que podem e devem determinar a forma de classificação, mas com base em critérios que a lei geral deve estabelecer. Então, eu teria, assim, se eu puder, mais 30 segundos, precisa chamar a atenção para uma coisa. Nós estamos falando, e aí do ponto de vista jurídico mesmo, né? Estamos falando de um procedimento administrativo que, no direito administrativo, é chamado de complexo. O licenciamento ambiental, ele é complexo. Ele é um procedimento administrativo complexo. Então, é claro que é interessante criar regras para tornar ele mais célere na medida do possível, evidentemente, mas ele não tem como escapar de uma complexidade que é a ele inerente. Uma etapa sucede à outra. É necessário ouvir e considerar efetivamente a opinião de vários órgãos. Então, tem um ponto no texto base, por exemplo, que dispensa a exigência de certidão dos municípios sobre uso e ocupação do solo urbano, que é algo que, a meu ver, não faz muito sentido. Eu acho que o representante do CREA chegou a comentar, né, de São Paulo, chegou a comentar sobre isso. O texto base, ao fazer essa dispensa, ele desconsidera a avaliação de impactos ambientais, não será completa sem a exigência dessa certidão e de outras
manifestação de outros órgãos, né? E aí eu não vou me estender aqui mais nos outros. Então, eu espero ter dado alguma contribuição, fico aqui à disposição, não consegui falar tudo o que gostaria, mas termino dizendo que eu acho importantíssimo esse processo e, como disse o Cristiano, repito as palavras dele, existe uma expectativa muito grande de que essas contribuições sejam consolidadas no texto de alguma forma e que a gente consiga chegar a um consenso que seja bom, né, para as presentes e futuras gerações. Muito obrigada. Muito obrigado, professora.